graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo de avivamento, a esse tempo de fogo do Espírito. Aleluia. Faz 6 anos que a nossa igreja promove um acampamento em chamas. Nós começamos aí com 100 pessoas. No último ano tiveram 330 pessoas. A gente fazia isso externo, né, lá em aldeia, mas chegou numa proporção que ficou impossível da gente encontrar lugar que comportasse tanta gente. Aleluia, aleluia. Essa conferência que nós estamos tendo agora, estamos com 700 pessoas. Então, para encontrar um lugar externo para 700 pessoas, ficou impossível. Por isso nós decidimos, transformar o acampamento em chamas em conferência em chamas. E nós cremos que há uma direção de Deus para isso. Não nasceu do acaso, nasceu debaixo de oração. E eu sei que esse tempo será um tempo de imersão mesmo. Algumas pessoas dizem assim: mas pastor, quinta-noite, sexta de manhã, sexta-noite, sábado de manhã, sábado de noite, domingo de manhã, é uma imersão mesmo. Aleluia. É para você sair daqui afogueado. Aleluia. E há um propósito. O propósito do Pentecostes, o propósito do fogo do Espírito, é nos capacitar para esses últimos dias, para levarmos vidas a Cristo, porque o Senhor vai voltar. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. E irmãos, eu fiquei feliz demais quando meu pastor Humberto Albuquerque, ele aceitou o nosso convite. Eu já disse a ele que todos os anos é ele que vai ter as primícias, Ele que vai estar aqui conosco abrindo esse evento. Então, o pastor Humberto, ele é supervisor do Ministério Verbo da Vida aqui na região metropolitana do Recife. E eu já disse isso aqui algumas vezes, mas eu vou dizer de novo, porque tem muita gente nova na igreja, tá? Presta bem atenção. 20 anos atrás, eu não era do Verbo da Vida. Eu comecei a fazer o Rema em 2002. Eu não era casado com minha esposa, não era namorado da minha esposa. Convidei o pastor Humberto, eu era líder de jovens de uma igreja batista. Convidei o pastor Humberto para ir pregar na nossa igreja. Quando chegou lá no final da mensagem, o pastor Humberto me chamou e disse: vem aqui na frente que eu tenho uma palavra para você. Aí ele pegou uma menina no meio do nada assim, disse: você também. Aí ele profetizou para 2 pessoas naquela noite. Profetizou para mim e profetizou para minha esposa, que nem namorada era ainda. E o que ele profetizou naqueles dias é o que nós estamos vendo aqui hoje. Então, se eu fosse você, eu me preparava. Se eu fosse você, eu não deixava passar nada não. Receba! Então eu queria que nós recebêssemos esse grande homem de Deus com uma salva de palmas. Amém? Pastorzão, é com você. Glória a Deus, amém. Cumprimente 3 pessoas e diga: você vai ficar em chamas. Você pode sentar, graças a Deus. Louvor, muito obrigado. Glória a Deus, amém. Então, gente, pra gente é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que talvez o retorno, se puder diminuir um pouquinho. Vocês estão me ouvindo aí bem, aí atrás? Então, acho que dá para dar uma diminuída no retorno. Vai ajudar muito, porque está
Aqui. Pode só diminuir um pouco o retorno, eu agradeço. Então, eu queria agradecer esse convite tão especial, né, para uma igreja tão especial como vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês são famosos, viu? Amém? Vocês são bênçãos, têm sido bem falado em muitos lugares, não só aqui em Recife, mas fora de Recife, pela bênção de que vocês são, pelos serviços que vocês têm prestado ao Senhor aqui nessa casa, através do pastor. E essa igreja, eu não sei se vocês sabem, se o pastor Hugo já falaram para vocês, acho que já deve ter falado, vocês passaram para ser igreja sede, né? E pegaram aí, nos ajudando, eu convidei o pastor Hugo, toda a equipe dele, sua esposa, a Aline e todos os demais, a diretoria, para nos ajudar nesse crescimento Recife, região metropolitana, a abraçar uma das nossas congregações aqui em Pontezinha, Cabo de Santo Agostinho, e gentilmente ele, pastor, eu vou orar porque o senhor quer que eu ore, mas vindo da sua parte a gente já poderia pegar, então vocês hoje já têm um trabalho, né, aberto, uma igreja lá, que a gente precisou confiar a essa igreja para a gente cuidar de outras situações. No Recife, região metropolitana, nós temos hoje 35 igrejas, 8 escolas bíblicas, e a gente já estamos iniciando algumas na Zona Sul. Iniciamos essa semana para o lado do Pina, lá já mais uma igreja. Amém? E não somente a igreja Verbo da Vida, Zona Norte, mas a supervisão com outras igrejas parceiras também, como as demais. O pastor Cleone está aqui com a Andréa, né? E temos uma turma aqui maravilhosa, alguns ministros amigos que nós temos aqui. Irmãos, e é isso mesmo, nós estamos crendo que o crescimento vai ser violento nesses últimos dias. Você crê nisso? Glória a Deus. E para isso você precisa de uma conferência como essa, chamas, afogueada até a tampa, amém? Então, glória a Deus por estar aqui, é uma alegria muito grande mesmo, estar aqui para compartilhar com vocês. Temos esse momento aqui que me vem ao coração. Eu tenho caminhado um pouco sobre isso e eu não consigo sair muito dessa palavra. Às vezes falo outros temas, mas termino voltando para isso, que essa questão, a vida é espiritual. Amém? E hoje eu quero falar um pouco com você sobre isso, dentro de muitos assuntos. Uma delas, eu acredito que hoje me vem no coração, você encontrar o seu lugar no Espírito. Diga para alguém do seu lado, você sabe o seu lugar no Espírito? Amém? Quando nós nascemos de novo, isso é bem importante você entender. Vamos dar uma caminhada aqui nas Escrituras, e eu quero abençoar também os novos convertidos, aqueles que estão pela primeira vez numa conferência, e você que vai ouvir, pode ouvir as mesmas coisas. Depois a gente vai entrar em algumas coisas mais profundas aí, e eu creio que vai ser uma grande bênção para a sua vida, amém? Glória a Deus, grande honra, viu, pastor Hugo, estar aqui com vocês e seu povo. Aline, bênção demais, e os nobres pastores aqui também, glória a Deus. Então, pensando nisso, nosso nascimento, novo nascimento, ele é espiritual. Em João capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos, no versículo 3 e versículo 5, ele diz, olha, você não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nem ver, nem entrar, você não pode ver o reino de Deus, nem entrar. Nem ver, nem entrar, a não ser que você venha a nascer de novo. Então, isso significa que quem nasce de novo pode ver e pode entrar no reino de Deus. Diga, o novo nascimento me deu uma vida completamente nova. Diga, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Diga, essa vida é vivida pela fé. Amém?
Não é o pecador vive pela fé, ou o redimido vive pela fé, é o justo. O justo viverá pela fé. Nós encontramos em Abacuque 2,4 e as outras 3 referências na Bíblia, o justo viverá pela fé, é no Novo Testamento. Então, essa vida que eu e você somos chamados para viver, o justo viverá pela fé. Então, fé vai te dar uma verdade que apenas não chegou no reino dos sentidos, mas é uma realidade, é uma verdade. Fé não faz sentido. Amém? O crer foi utilizado para você possuir. Amém? O verbo crer, tem gente morrendo crendo. Eu creio que vou conseguir isso. Eu creio que serei curado. Eu creio. Não. O crer é utilizado para você ter. Amém? Então, tudo isso são coisas espirituais que estão disponíveis para mim e para você. É por isso que você precisa entender que essa vida nova não é uma vida qualquer. É uma vida completamente espiritual. Tudo bem? Até aí? E precisamos entrar nisso. Então, Gálatas capítulo 5, verso 25 diz: se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. Então, outras versões dizem: se andar no Espírito, nós vamos viver no Espírito. Então, nascemos de novo no Espírito, vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Amém? Nossa adoração, ela é espiritual. Em Marcos capítulo 4, verso 24, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, a adoração é espiritual. Paulo fala em Romanos 1,9, servindo ao Senhor no meu espírito. Servindo ao Senhor no meu espírito. Quando você serve pelas emoções, ou pelo que você acha, ou porque é legal, ou porque é necessário, uma hora ou outra você fica enfadado, uma hora ou outra você fica amargurado, uma hora ou outra você vai ficar chateado. E é uma luta com isso. Mas se você andar no Espírito, viver no Espírito, adorar no Espírito, você vai aprender a servir no Espírito. Amém? A bênção também ela é espiritual, na sua essência e na sua localização. Em Efésios capítulo 1, verso 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Toda sorte, andamos no Espírito, adoramos no Espírito, servimos no Espírito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A bênção é espiritual. E muitas outras coisas nós podemos ver sobre isso. Romanos capítulo 8, guiados pelo Espírito e a testificação no Espírito. Romanos capítulo 8, verso 14, que nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Mas no verso 16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Amém? Então é uma vida completamente espiritual. Completamente espiritual. Em Romanos capítulo 8, nós podemos mortificar os apetites ou os feitos da carne pelo Espírito. Pelo Espírito. Porque se nós caminharmos segundo a carne, nós vamos, Romanos capítulo 8, verso 5. Se pensamos nas coisas espirituais, cogitamos das coisas espirituais, vamos pender para as coisas espirituais. Mas se pensamos nas coisas carnais, vamos pender para a carne. Mas pender para a carne, você vai caminhar para a morte. Mas pender para o Espírito, você vai ter vida e paz. Amém? Nosso alimento, ele não é mais intelectual ou racional, ele é espiritual. Jesus, ele diz em João capítulo 6, versículo 63, que a carne para nada aproveita, mas o Espírito vivifica. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Diga, essa nova vida em Cristo Jesus é uma vida espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, fala algo maravilhoso, que Deus preparou para aqueles que o amam,
Jamais entrou em coração humano, jamais ouvidos ouviram, jamais olhos viram o que Deus preparou para mim e para você. O amém, o aleluia deve ser agora no verso 10. Por quê? Porque no 10 ele diz, isso tudo que ele falou, jamais entrou em coração humano, jamais ouvidos ouviram, jamais olhos viram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus o revelou no Espírito. No Espírito. Amém? Você não vai ter, não é um processo intelectual de análise. Amém? Aleluia. Quando andamos no Espírito, nós vamos priorizar mais a voz do Senhor do que as necessidades que são lícitas. As necessidades são lícitas, as necessidades elas clamam, as necessidades mexem com a nossa emoção. Mas nós não somos, presta bem atenção, não somos bons cooperadores com Deus se caminharmos priorizando mais as necessidades das pessoas do que a voz do Senhor. Muita sobrecarga sobre homens e mulheres de Deus, porque eles priorizam mais as necessidades, priorizam mais as agendas do que a voz do Senhor. Eu sou vítima disso? Amém? Glória a Deus. Eu quase acordo, chego mais cedo no céu. Oi Jesus, e ele ia dizer, menino, tu viesse muito cedo. Por quê? Priorizando mais as necessidades das pessoas do que a voz do Senhor. Diga, essa é uma vida no Espírito. Outra vez, essa é uma vida espiritual. Então mortificamos as obras da carne pelo Espírito. Pelo Espírito. No verso 12 de Romanos 8, ele diz, nós não somos devedores à carne, como se constrangido a viver pela carne. No verso 13 ele diz, mas pelo Espírito você vai deixar inoperante a sua carne. Aleluia. Gostamos do 14, que somos guiados pelo Espírito. Mas você não vai ser guiado pelo Espírito se a carne está em primeiro lugar. Diga, é uma vida no Espírito. Diga, uma vida em chamas. Uma vida cheia do fogo de Deus. Ela não é algo superficial. Diga, esse fogo. Diga, esse fogo deve me levar a uma consistência. Porque não é um fogo de palha. É um fogo do Espírito, numa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. E o nosso entendimento, ele deve ser espiritual. Nós não estamos desprezando o nosso intelecto, nossa razão, nossa lógica. Até porque Deus nos deu isso, mas isso não serve para as coisas espirituais. Paulo diz em 1 Coríntios 2, no verso 5, em demonstração do Espírito e de poder. Eu falo para vocês em demonstração do Espírito e em poder. Propósito, verso 5, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana. No verso 12, 1 Coríntios 2, 12, ele diz, olha, nós não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. O Espírito que vem de Deus. Para quê? O próprio versículo te diz, para que a gente conheça tudo aquilo que Deus nos deu gratuitamente, pelo Espírito. Pelo Espírito, eu vou dizer de novo, pelo Espírito. Glória, glória a Deus. Diga, Deus é muito bom. Diga, Ele é meu Pai. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Então viver, irmãos, de acordo com essa dimensão visível e ficar somente na dimensão que estamos vendo, você vai ter uma vida, vez por outra, você vai entrar em decepções, vai viver uma vida insatisfeita e altos e baixos da tua vida. A gente não foi chamado para viver um dia ganha, outro dia perde. Isso é autoajuda. Nós precisamos de ajuda do alto.
Amém? Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Se você não está triunfando, volte para o lugar chamado altar íntimo de oração, se ajuste com o seu Pai, porque você e Deus é maioria em todo lugar. Em Amós capítulo 3, versículo 3 diz: como andarão dois juntos se não há concordância? Amém? A nossa vida só vai fazer sentido quando a gente sair do lugar de pedinte e passar a ser colaborador de Deus aqui na terra, através do Espírito Santo, para amar as pessoas que Deus ama, ao ponto de dar o seu filho para eles. Oh, glória a Deus! Essa é a vida que eu e vocês somos chamados para viver. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Essa dimensão visível não é a autora das coisas que satisfazem um coração de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Essa dimensão não satisfaz você. Mas eu vou te dizer, Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a porta, e ele disse que quem entrar vai achar. Sabe que Jesus é a porta? Que porta? Jesus, ele veio trazer para você algo poderoso. Já já a gente chega lá, mas eu quero ir mais um pouco devagar para ajudar alguns aqui, amém? Glória a Deus. Aqueles de nós que nascemos de novo, somos filhos da dimensão invisível. Somos filhos da dimensão de Deus. A doença, a enfermidade, o sofrimento, a carência e a derrota fazem parte deste mundo e não do reino que estamos. Nós não estamos a caminho do reino, nós não estamos a caminho da luz. Em Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, não foi para o deserto, nos transportou para o reino, diga eu estou no reino de Deus agora mesmo, diga eu estou no reino de Deus agora mesmo. Jesus, amém, Ele veio mudar a nossa história. Jesus não veio te acalmar. Jesus não veio te dar um comprimido. Meu filho, a vida é assim mesmo. Aguente, toma esse comprimido aqui, eu vou te acalmar para tu aguentar aí as situações. Não, Ele veio para te levantar. Presta bem atenção, para mudar a história da tua vida, para você mudar a história de outros. Essa palavra, ela não só muda a sua vida, ela muda o seu destino também. E essa vida nova, ela ativa os dons, ela ativa o propósito pelo qual você nasceu, amém? Pelo qual você veio para essa terra. Quando você nasce de novo, você começa a descobrir quem você é, o que você tem e o que você pode em Cristo Jesus. Diga louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Jesus não apenas revelou a dimensão de Deus ao homem, Ele não apenas revelou essa nova dimensão. Oh, glória a Deus. Mas Ele é a porta. Ele é a porta. Em Efésios capítulo 1, verso 10. Efésios 1:10 diz que todas as coisas foram convergidas em Cristo Jesus, mas todas as coisas ficaríamos pensando, meu Deus, todas as coisas. Aí ele diz, as dos céus e da terra foram convergidas em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Quantos estão em Cristo aqui? Sabe, a Bíblia fala lugares como esse, como Efésios capítulo 2, versículo 6, juntamente com ele, fomos ressuscitados e assentados à destra de Deus nas regiões celestiais. Você sabe o que é isso? Ser entronizado. Eu talvez um dia possa falar um pouco sobre isso com você, mas hoje não é o dia. Mas já pensou você olhar no espelho e dizer, Humberto, ou o seu nome, eu fui entronizado. Não, mas tem gente que pira com isso. Esses crentes malucos da palavra da fé fica dizendo essas coisas. Não, nós não estamos dizendo essas coisas, é a Bíblia que diz.
Romanos 5,17. Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão em vida. Mas uma coroa de rei na tua cabeça não te faz pensar como um rei. Aí é onde entra esse entendimento dessa vida espiritual. Aleluia. Sabe como nós olhamos? Começamos a olhar quem nós somos culturalmente, quem nós somos, nossa família, olhamos a quantidade de dinheiro que temos, olhando para o nosso nome, olhando para isso, olhando para a gente. Mas quando você nasce de novo, o seu olhar tem que ser mudado. O seu olhar é para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu melhorar isso aqui para alguns. Quando você olha para a palavra e fica com a palavra, é por meio dela. Jesus é a palavra. Quando você olha para Jesus, a sua fé começa. Quando você mantém os seus olhos na palavra, a fé que começou será aperfeiçoada. Essa é a vida no Espírito. Não é uma vida mística ou cosmonauta ou cheia de trejeito. Essa vida no Espírito é caminhar sobre a palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não é o que deu certo ou errado, é a palavra. Esse é andar no Espírito. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diga para o seu irmão do lado: seja bem-vindo ao reino de Deus, a essa vida espiritual. Diga: essa vida que eu estou vivendo, ela é espiritual. Isso é tão entranhado, nordestino, né? Desculpa aí, eu não tenho outro nome. Tem uma palavra que é intrínseco. Intrínseco. Eu falo entranhado, desculpa aí, gente. Porque tem uns meus irmãos que são doutorados aqui em tudo aqui. Mas é tão ligado que 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Paulo fala pelo Espírito Santo em Gálatas capítulo 2. Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Aleluia! Diga: eu estou vivendo em Cristo. Amém. Ele morreu para nos fazer viver. Ele foi feito pecado para nos fazer justo. Ele sofreu vergonha para nos dar glória. Amém. Ele foi ao inferno para nos levar para o céu. Ele foi condenado para nos justificar. Ele foi feito doente para que a cura pudesse ser nossa. Ele foi expulso da presença de Deus para nos fazer bem-vindos. Ele bebeu o cálice da morte para que bebêssemos o cálice da vida. Ele nos fez assentar juntamente com Ele à destra de Deus. Mas isso é uma vida espiritual, mas que traz, amém, transformações no reino natural. Mas isso primeiro precisa. Tudo que você tem do lado de fora, mas não tem dentro, é uma questão de tempo, você vai perder. Mas tudo que você tem dentro e que se manifesta do lado de fora, nenhum enviado do inferno pode pegar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Amém. Glória a Deus. E outra coisa que é interessante que eu e você precisamos entender é que a ausência de poder não reflete a falta de vontade de Deus em conceder. A ausência de poder na minha vida ou na tua vida não reflete a falta de vontade de Deus em conceder poder para mim e para você. Vou te dizer primeiro essa parte, porque Ele já decidiu o que quer se manifestar. 2 Crônicas 16, verso 9, diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para se manifestar forte, para se manifestar forte, para se manifestar forte, para Deus se manifestar forte, para aqueles cujo coração está em chamas, para aquele que tem um coração totalmente para Ele. Aleluia,
Amém? Então a ausência de poder não reflete a falta da vontade de Deus em conceder, mas a incapacidade da humanidade de administrar o que já foi dado. Amém? Glória a Deus. Eu vou te falar algo tão simples, tão simples. Quantos creem aqui que o Espírito Santo, ele é uma pessoa? Quantos creem que o Espírito Santo, ele é Deus? Ele é nosso Pai? Amém? Agora, esse Deus que você conhece, podemos falar algo aqui, Apocalipse 1:8. Ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o todo-poderoso. Aí resolve morar dentro de mim, dentro de você, e você dizer, a vida é assim mesmo. Eu sou apenas humano. Aí tua fé, vai lá para o ralo. Maior é o que está dentro de você. Maior é o que está dentro de você. Maior é aquele que vive em você. Mas o chamado, ele é divino, mas a resposta é humana. Como você está respondendo? Aquele que veio habitar dentro de você. Diga, essa vida ela é espiritual. Oh, aleluia. Amém. Qual é a chave para desfrutar da experiência de Jesus em nossa própria vida? Qual é a chave para desfrutar a experiência de Jesus em nossa própria vida? Irmãos, nós não vamos desfrutar dessa vida abundante se a gente não copiar o nosso mestre chamado Jesus. Viver diante de Deus como filho e não como pedinte. Jesus não vivia como pedinte, Jesus vivia como filho. Agora vamos lá. O que tem a ver, pastor, você botou o padrão lá para cima, o que tem a ver com Jesus e com a minha vida? Jesus é Jesus, mas deixa eu te dizer algo. O próprio Jesus, ele nos capacitou no novo nascimento a viver a vida que ele viveu aqui na terra. Eu vou te provar pelas escrituras. Em 1 João capítulo 2, no versículo 6 diz, aquele que permanece em Jesus, aquele que permanece nele, deve andar como ele andou. Nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Aleluia! Amém! Diga glória a Deus! Porque ele entrou em nós. Porque em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz que nós somos participantes da natureza divina. Você não é um que vai assistir ou simplesmente observar. Você não se identifica com aqueles que vão receber a multiplicação dos pães e dos peixes. Não, você é aquele que vai fazer parte do milagre. Amém? Aleluia, com Jesus como os discípulos. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Amém. Jesus ele fala no capítulo 20 de João, quando ele é ressurreto dentre os mortos, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Em João capítulo 17, na oração sacerdotal, no versículo 18, ele diz novamente, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Agora, como Jesus foi enviado? Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo.
Aleluia. Isso não deveria estar sendo desconfortável para você. Isso você deveria estar dizendo glória a Deus. Só se você estiver olhando para você. Mas se você estiver olhando, não é sobre nós, é sobre Ele. Não é o que fazemos, mas é o que Ele fez para nós. Só recebe, só recebe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Ele te dá um espelho em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Somos transformados à medida que olhamos para Ele. Somos transformados à medida que olhamos para Ele. Somos transformados à medida que olhamos para Ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, é uma vida no Espírito. Eu não sei se você entende isso, mas Jesus abriu o caminho para que a experiência dele se tornasse a nossa experiência. Amém? Jesus abriu o caminho. Jesus abriu o caminho para mim e para você, para que a experiência que ele teve, a gente pudesse ter também. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lembra de Atos 1:8? Mas recebereis poder, mas recebereis poder, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em Tiago capítulo 1, verso 18 diz: segundo o meu querer, segundo o querer dele, amém? Pela palavra da verdade, ele nos criou como que primícias da sua criação. Você é prime e nem sabe. Aleluia, primícias, diga primícias. Glória a Deus, aleluia. Qual é o modelo que Jesus nos deu? Qual o modelo que Jesus nos deu? Sabe, Jesus era aquele aqui na terra cujos olhos e os ouvidos estavam constantemente em sintonia com o Pai. Qual o modelo? Qual o modelo? Como eu posso andar como Jesus andou? Fazendo o que ele fazia. E o que ele fazia? Ele não tirava o olho de papai do céu. Ao ponto de dizer, em João, no capítulo 5, verso 19, ele disse: se eu só falo o que o Pai diz que eu devo falar. Eu faço o que eu vejo ele fazer. No verso 30 ele diz: eu vou julgar, ou seja, eu vou interpretar as estações da minha vida, eu vou interpretar as coisas, eu vou conseguir mensurar, entender e viver essa vida, porque eu sempre julgo, presta bem atenção, eu sempre julgo o que ouço ele dizer. Como você julga? Amém? Para onde você vai? Como você julga o que você deixa de fazer ou faz? É uma vida entranhada, um só com Ele. E para ser um só com Ele, é viver uma vida no Espírito. Diga: Deus é muito bom. Aleluia. Todas as coisas convergidas em Cristo Jesus. Não existe mais essa lacuna. Terra e céu em Cristo foram convergidas. É por isso que ele diz: quando você orar, você deve dizer: seja feita a vontade do Pai, aqui na terra como é no céu. Porque o céu invadiu. Sabe quando aquele véu se rasgou? Aleluia. Nós pensamos, é porque foi maravilhoso, porque a gente pode entrar no Santo do Santo. Glória a Deus. Mas você não lembra da outra parte. Que outra parte? Ele pôde entrar em você também. Oh, glória a Deus. Aleluia. Essa é uma vida espiritual. Viver essa vida. Mas você não vai viver essa vida,
Amém? Se você não sintonizar com essa vida, como faz para se sintonizar-se com essa vida? Orando em outras línguas. Passando tempo orando em outras línguas. Passando tempo orando no Espírito. Aleluia. E você pode orar no Espírito também, em poucas porções, mas pode em português com o seu entendimento. Mas a oração em outras línguas, ela excede a sua capacidade de pensamento. Seu espírito vai em lugares que sua mente ainda não foi. Aleluia. Com o seu espírito você vai mais fundo. Aleluia. É no Espírito onde o Espírito de Deus fala contigo e você responde para Ele e Ele fala para você sobre o projeto de Deus para a sua vida. Os mistérios que estavam ocultos são revelados no Espírito. É por isso que Paulo disse: eu oro pelo Espírito de sabedoria, para que haja uma explosão de luz no seu espírito, no seu coração. Mas uma explosão de revelação, de luz da parte de Deus para a sua vida, sem sabedoria, não vai funcionar. É necessário o espírito de sabedoria. Por quê? Porque o princípio que se estabelece na sabedoria é o temor do Senhor. É tudo muito bem amarrado, essa vida no espírito. Então a explosão de luz, iluminados, Paulo orava: ilumina, Senhor, ilumina, uma explosão de poder no coração deles, trazendo revelação. Mas antes eles falam espírito de sabedoria, porque revelação sem sabedoria, você vai estragar a sua vida e a dos outros. Mas o espírito, aleluia, a vida no Espírito, ela não é uma vida de qualquer jeito. Aleluia. Olha a Deus. Está queimando por dentro, né? Mas é bom queimar por dentro. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Essa vida no Espírito. Quando decidimos viver essa vida no Espírito, nós vamos enxergar as pessoas de outra maneira. Nós não vamos ver como nós víamos antes. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. A ninguém mais devemos julgar as pessoas dentro dos padrões que o mundo julga, mas olhando as pessoas pelo Espírito. O profeta Samuel foi escolher o próximo rei no lugar de Saul, mas ele achava que era um daqueles filhos de Jessé que estavam lá presentes, e o Senhor disse: olha, eu não vejo como você vê. O Senhor falou para o profeta: o homem, ele vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então, quando você está no Espírito, encontra seu lugar no Espírito e vive essa vida no Espírito, sua perspectiva, ela deixa de ser natural, ela passa a ser uma perspectiva divina. Aleluia. Amém. Uma frase do irmão Reagan, ele diz: o problema de quase todas as pessoas é que sempre veem as coisas do ponto de vista físico ou natural, em vez de vê-las do ponto de vista espiritual. Aleluia. Como você está olhando o mundo hoje, é só você ver como você se comporta, você vai saber como você está olhando o mundo hoje. Como estamos nos comportando nesse mundo de hoje, com tantas aberrações, com tantas coisas terríveis acontecendo, quantas coisas loucas acontecendo no mundo e nas gerações, e ficamos olhando aquilo: meu Deus, isso, aquilo, outro, tomamos partido, fazemos isso. Não, mas nós não precisamos temer sobre isso. E se eu te disser que para essa bagunça que está no mundo, a resposta para eles, eu e você.
Eu estou pedindo para Jesus voltar o mais rápido possível. O nome disso é escapismo. Não é nem porque você ama tanto Jesus. É porque você quer escapar da bronca. Presta bem atenção, que Deus te ungiu para resolver. Quantos são luz aqui para o mundo? Quantos são luz aqui para as nações? Não é o mundo que estabelece padrão para nós. Quem estabelece padrão é quem está por cima. Eles pensam que estão por cima. E alguns crentes realmente esses caras estão por cima. Não. Eu vim te dizer o teu lugar no Espírito. Acima, entronizado. Acima. Mas infelizmente, alguns se sentem desqualificados porque a sua conta bancária não é tão grande como a dos outros. Quando Deus te fala de projetos, Deus não te fala de dinheiro, Deus está te falando de obediência. Eu vou dizer de novo. Quando Deus te fala de um projeto, Deus não está te falando de dinheiro, Deus está te falando de obediência. Porque Jeová Jireh, Ele está conosco. Eu vou dizer de novo, Jeová Jireh está conosco. Amém? Essa é a vida que eu e você somos chamados para viver. Glória a Deus. Amém? Diga para o seu irmão do lado, encontre seu lugar no Espírito. Diga, viva no Espírito. Mantenha-se no Espírito. Amém? Irmãos, nosso lugar no Espírito é um chamado para viver em profunda comunhão com Deus, onde a manifestação da sua presença molda nossa identidade e propósito. Eu vou dizer de novo. Nosso lugar no Espírito é um chamado para viver em profunda comunhão com Deus, onde a manifestação da sua presença molda nossa identidade e propósito. Identidade e propósito. Irmãos, você não pode demonstrar Deus para as pessoas o que você não encontrou no lugar de oração. Aleluia, glória a Deus. Se você não priorizar a voz do Senhor na sua vida ou no seu dia, você pode falar tantas coisas bonitas, mas só alcança a mente das pessoas. Mas quando você prioriza a voz do Senhor, você vai alcançar o íntimo das pessoas. Vai mexer com a mente das pessoas e com o corpo das pessoas. Porque o Espírito vai demonstrar o que você fala pelo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Essa é a vida no Espírito. Nosso lugar no Espírito começa com a revelação da nossa identidade em Cristo. Aleluia. Jesus, ele fala algo em João capítulo 15, sobre permanecer nele, assim como permanecer na videira, os ramos. Esse lugar de permanência é o nosso chamado, permanecer nele, permanecer nele, permanecer nele, permanecer nele, permanecer nele, permanecer nele. É de onde nós vamos descobrir cada vez mais nossa identidade e nosso propósito. Nosso lugar no Espírito começa com a revelação da nossa identidade em Cristo. Mais uma vez, nossa identidade no Espírito não é conquistada por mérito, mas recebida pela graça. Vou dizer de novo, nossa identidade no Espírito não é conquistada por mérito, mas recebida pela graça. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, e eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. Diga, eu estou assentado, entronizado, juntamente com Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Agora lembra que o trono de Deus não é uma cadeira. Você sabe que aqueles reinados que tem no Oriente, alguns eles levam o trono quando eles vão viajar, porque eles entendem que quem sentar naquele trono vai tomar posse do reino dele. Eles têm essa mentalidade.
Mas o trono de Deus não é uma cadeira, é um ofício, é um lugar de compartilhamento de autoridade. Amém? Aleluia. É um lugar no Espírito. É um lugar no Espírito, onde ele compartilhou autoridade. Esse é um dos exemplos melhores que eu achei na minha vida sobre isso. Um grande homem de Deus falou sobre isso, eu fiquei impressionado, é muito bom isso, me ajudou a entender isso. Mas nós estamos assentados em espírito, pastor, quando chegarmos lá. Não, seu espírito está aqui, se seu espírito sair, você cai. Mas como é isso? Eu te pergunto, se o prefeito estivesse aqui, do Recife, nessa cadeira aqui, ele podia assinar papéis oficiais aqui? Alguns estão dizendo não, só basta uma caneta e ele assina. É porque você pensa muito. É prático esse exemplo. Se ele estiver aqui sentado e chegar, prefeito, nós precisamos que o senhor assine isso aqui, que é um documento oficial. Ele pode assinar aqui? Vai valer esse documento? Certeza? Ele não precisa estar no gabinete. Você não precisa estar no céu para ter autoridade na terra. Amém? Você tem autoridade quando você sabe quem te deu essa autoridade. Quando você conhece quem te deu essa autoridade. Essa é a vida no Espírito. Amém? Viver essa vida é dessa forma. Glória a Deus. Viver no Espírito não é apenas uma experiência mística, falei isso para vocês. É um chamado para colocar Deus na terra. Aleluia. Nosso lugar no Espírito não é baseado apenas no serviço ou na missão, mas na intimidade com Deus. À medida que nos rendemos ao Espírito, nos tornamos canais através dos quais liberamos o céu na terra. Nosso lugar no Espírito é viver como filhos, em comunhão contínua com o Pai, refletindo sua glória e manifestando o seu reino em cada aspecto da vida. Essa é a nossa herança e o nosso chamado. Eu quero fechar com isso aqui. Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 8 diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Na NVI fala do domínio do Espírito Santo. Quem está dominando você, sua carne ou o Espírito Santo? Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Amém? Então Jesus ele fala algo importantíssimo para mim e para você. Pessoas ficam pensativas sobre isso. Falamos sobre 1 João 2,6, aquele que permanece em Jesus, ou nele, deve andar como Jesus andou. Eu posso andar como ele andou? Sim, ele vai te enviar como Deus enviou ele. Nós aprendemos isso aqui. Somos ungidos como ele foi ungido. Amém? Mas eu deixei isso aqui para o último. Sabe o que ele diz? Em verdade vos afirmo, que se você, isso é João, capítulo 14, verso 12. Se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço. E Jesus coloca o padrão lá para cima. E outras maiores você vai fazer também. Primeiro ponto, eu não vou seguir o versículo agora. Depois tem uma vírgula e lá a gente fecha. Em verdade eu vou te dizer algo. Quero afirmar isso. Que se você crê em mim, você vai fazer o que eu faço. E outras maiores você vai fazer. Infelizmente, alguns teólogos, eles querem dizer assim, mas não era bem isso que Jesus queria dizer. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Jesus disse o que ele queria dizer? Você nunca consegue defender Jesus dizendo o que ele não disse. Você não vai conseguir defender Jesus ou querer colocar, presumir o que Jesus diz sem o que ele disse, o que ele não disse. Ele não disse isso. O que ele disse? Que se você crer nele, você vai fazer o que ele faz e outras maiores? Sim ou não? Aí ele vai dizer por quê? Vírgula, porque eu vou para o Pai. Então, quando eu lia isso aqui, eu não entendia e ficava pirado. Isso quer dizer que eu vou fazer o que o Senhor faz? E outras maiores, e o Senhor vai partir? É. Só que o que nos salva é a contextualização que nos salva. Em João 16, no versículo 7, ele chega para os discípulos e diz assim: se eu não for para o Pai, se eu não for. Mas antes disso ele diz, é melhor para vocês que eu vá. Espera aí. O homem Jesus, ungido aqui na terra, que nunca deixou de ser Deus, tudo bem? Mas o homem Jesus, o Filho do homem, milagres, curas extraordinárias, um monte de coisa, andando sobre as águas, acalmando tempestade, e por aí vai. Multiplicação de pães e de peixes, e por aí vai. E diz que é melhor ele ir. Olha, é melhor para vocês ir. O que é melhor do que Jesus ir embora? O que é melhor do que Jesus ir embora? Você não tem noção quem habita dentro de você. Isso é melhor que eu vá para o Pai. É melhor para vocês que eu vá para o Pai. Porque se eu não for, Ele não vem. Diga, mas Ele veio. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele se move, Ele se move. Maravilhoso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo. Oh, aleluia, Ele se move, Ele se move, Ele se move, Ele se move. Para fazer isso, você precisa estar online. Ele se move, Ele se move. Diga, Ele veio. Diga, Ele veio. Outra vez. Ok, o que você está fazendo com Ele? Gente, se prepara. Temos uma turma aí nessa conferência top de linha. Amém. Fica ligado no Espírito. Viva no Espírito, ande no Espírito. E nesse tempo, nessa conferência, não deixe o diabo te roubar nada. Amém. Glória a Deus. Vocês vão ter pessoas maravilhosas, tão ungidas, tão especiais. Vocês são privilegiados. Aleluia. Vão ter pessoas que vão passar aqui nessa conferência. Abre, escancara teu coração. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.